primeiro filme do Elvis vem prometendo muito rock and roll, requebrado, né? Grandes atores e brilho pra todos os lados, tá? Mas será que esse filme se saiu melhor do que o do Freddie Mercury? Pois é, aquele do Queen, será? A pergunta é, vale a pena conferir ou é só mais uma tentativa de Hollywood de ganhar uma grana com pouca criatividade? Fica que eu vou mandar um sincerão agora, vamos lá. Inês Peter aqui, don't be cruel, too hard, it's true. Talvez os jovens mancebos e mancebos não conheçam o Elvis. Pô, na boa, tem que conhecer, hein, né? Eu até já tenho ouvido falar, né, mas não manjo nada ainda, nem dão bola. Elvis é coisa de tiozão, né? Mas essa indagação eu tô fazendo justamente por isso, né? Porque é justamente por isso que a gente tem que se questionar por que o Hollywood iria investir pesado num filme de um astro que teve o auge no meio do século XX, galera. Porra, no meio do século XX, um astro muito antigo. O Elvis nasceu em 35. Será que cola para gerações de hoje? Será que o Elvis consegue emocionar no nível do Freddie Mercury lá com Bohemian Rhapsody? Esse até ganhou Oscar, né? Ou é só mais um filme surfando na onda das cinebiografias? Quem me acompanha nos stories sabe que eu fui lá assistir. Então tá na hora de mandar a real sobre esse filme, ok? Tenho que aproveitar tudo isso ao máximo. Queria aproveitar e pedir pra você que tá aí agora, pelo menos no final do vídeo, aproveitar o link que tá aqui embaixo pra dar um votinho na gente, no Ei Nerd, na categoria Cinema, TV e Streaming. A gente tá participando do Prêmio Best na categoria Cinema, TV e Streaming. E também no Creator do Ano, PTJ tá participando do Creator do Ano. É difícil ganhar, mas é possível. Com a sua ajuda é possível no Creator do Ano. Nas outras categorias a gente já ganhou os dois prêmios passados, dos dois anos passados. Mas essa é a primeira vez que eu tô disputando Creator do Ano. E o Nerd Negócio também tá, né? Economia e Negócios. Então se você puder clicar e passar para essas categorias e dar um votinho no PTJ, né? Em Nerd, Cinema, TV e Streaming, Nerd Negócio, Economia e Negócios e PTJ na categoria Creator do Ano, Criador do Ano. Muito obrigado de coração. Vocês são a base desse canal. De coração mesmo. Obrigado. E lembrando, galera, eu vou falar sem spoiler, beleza? Bom, como era de se esperar, o filme do Elvis tinha que ser recheado de música, concorda? Você vai lá pra ver música. O filme do Elvis é uma cinebiografia, mas não é uma história completa. Eu já vou começar de voadora, ok? Galera, são quase 3 horas de filme, são 2 horas e 39 minutos. É um filme intenso, frenético em muitas partes, recheado de informação pra caramba. Mas parece mais uma colcha de retalhos de vários shows do que uma narrativa única, ok? O objetivo parece mais um baita entretenimento musical do que contar uma história. Mas se o objetivo é esse, de ser entretenimento musical, então pronto, o filme cumpriu o esperado. Pô, cumpriu muito bem. É inegável que visualmente esse filme é um espetáculo. A trilha sonora também é um espetáculo. Inclusive os covers do Elvis, né, hoje em dia, cantado hoje em dia, por vozes hoje em dia. Nossa, tá bom pra caramba. Tem muitas músicas que marcaram a carreira do Elvis lá. Fizeram história no rock and roll. Os figurinos são caprichados, as ambientações, o cenário, sabe? É um filme muito bem produzido nos detalhes. Você realmente parece que tá junto com o Elvis, do lado dele. Isso é maneiro demais. O filme faz a reconstrução exata dos shows, das aparições do Elvis na TV. Se você comparar com os vídeos reais, sabe? Você pegar o vídeo do filme e comparar com o vídeo real, botar lado a lado, porra, é quase assustador o tamanho da fidelidade visual de alguns eventos. É realmente muito, muito idêntico. Eu vou falar pra vocês que volta e meia eu tava tão imerso no filme que pra mim era o Elvis. Surreal, mas pra mim era o Elvis. Eu falei assim, não, eu não lembrava que era um ator fazendo o Elvis. E o filme trazia muito bem também a histeria que o Elvis causava na época. Eu consegui observar que esse efeito contagiou algumas pessoas, inclusive da plateia no cinema. Foi bacana porque a gente percebe que foi a primeira vez que uma mulher grita para um homem no palco, né, cara? Tipo, surreal. Ela mesmo não percebe, tipo, e para de gritar e olha pro lado assim. É bacana você percebendo essa trajetória. Tipo, no cinema, você percebia que a galera sorria, reagia durante as apresentações do Elvis na tela, torcia por ele, sabe, quando ele teimava em fazer alguma coisa errada. Quer dizer, isso pra mim mostra que o filme consegue fazer as pessoas mergulharem na história, e isso é irado. E falando em história, ela se passa por várias décadas da vida do Elvis, mas isso rola de uma forma muito rápida. É isso que é a parada. Sabe, focando em alguns momentos. E aí já parte para outro salto. E tudo é focando nas artimanhas do Coronel Tom Parker, que é o empresário do Elvis, que é interpretado pelo Tom Hanks, que também é o narrador da história. Aliás, se prepara, porque o Tom Hanks é o Zé Corubu perfeito aí, tá? Falando no Tom Hanks, não é surpresa ele sair bem no papel, né?
Pô, o cara, tudo que ele faz, parece que o cara faz, ele se doa completamente. O que me surpreendeu é que ele tá quase irreconhecível, principalmente quando o personagem tá mais velho, ele tá muito... Não dá pra saber que é o Tom Hanks, não dá. Além de exaltar o talento do Elvis, o filme tem um contexto também de mostrar as engrenagens do marketing, do show business, do merchandising. Não é uma aula de marketing, mas se você se interessa pelo assunto, o filme dá uma pincelada interessante. Mesmo que seja sobre o que não fazer. Tem muita coisa, principalmente a ler contrato. Leia sempre um contrato, hein, galera? Vê lá. E, galera, como eu falei antes, tá? O filme é enorme. E, assim, sendo sincero pra mim, ele foi até grande demais pela falta de história. Eu não vou negar. Chegou um ponto do cinema que eu tava olhando meu relógio. Falei, pô, caramba, não tá acabando, sabe? Ok, o filme não é cansativo justamente porque é muito dinâmico. Mas, assim, se ele fosse um pouquinho mais curto, faria o mesmo efeito, sabe? Eu também senti falta de completar a história, alguma história lá dentro do enredo, sabe? Parece que todos os eventos foram incompletos. Mas isso não tira o mérito do entretenimento que o filme trouxe. O filme é cheio de música boa, momentos de drama, momentos que fazem a gente rir e até mesmo que fazem a gente refletir. De verdade, fazem mesmo. Isso por quê? Porque a vida do Elvis é mostrada desde a infância até o fim dos anos 70. Né? Então ele viveu momentos importantes do século XX. Como, por exemplo, a segregação racial nos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial. Ele presenciou, ele viu o assassinato do Kennedy, né? Do Martin Luther King, por aí vai. Isso chocava ele vivia muito, ele sentia aqueles momentos, né? Você percebia ele sentindo isso, né? Dos momentos da história. O filme colocou esse background histórico e mostrou como é que tudo isso influenciava a vida e até a carreira do Elvis. E esses detalhes, na minha opinião, enriqueceram a obra como um todo. Por quê? Porque mostram lá do Elvis que ninguém conhece, né? Agora vamos falar do ator, galera. Especial mesmo foi o Austin Butler, que é o ator que interpretou o Elvis nesse filme. Na boa, ele já chamava atenção pela semelhança nos trailers, ok? Mas ver ele em cena, nesse filme completo, foi ainda mais surpreendente. Jovens mancebas e mancebos, que trabalho. Ele deu um nome em cada cena. Ele roubava a cena totalmente. Quando o protagonista rouba a cena, pô, o cara mandou bem. E ele roubava a cena mesmo, tanto na época do Elvis iniciante, o Elvis Superstar, e até mesmo na fase descendente do cantor, sabe? Quando ele estava em fim de carreira. O cara deu conta de tudo. E não foi só o rosto, os figurinos, a maquiagem que deram conta disso, não. Deu pra ver que ele realmente estudou o Elvis a fundo. E repetiu os exatos movimentos do Elvis no palco. Eu saí do filme, cheguei em casa, comecei a procurar entrevistas do Austin Butler, né? Pra ver como é que ele era na vida real. Por que eu tô falando isso? Porque quando tava no filme, o Austin Butler ele falava assim, yeah, how are you, man? Oh, what's up? Aí eu ficava assim, pô, esse cara tá imitando o jeito do Elvis falar. Eu pensava comigo, ele tá imitando a voz do Elvis. Pô, não é que o cara fala exatamente assim na vida real. Não era, a voz dele era tipo, igualzinho o Elvis Presley, né? E eu vi uma entrevista no Jimmy Fallon, que o Jimmy Fallon falou assim, porra, mas você canta e dança. Não, eu não canto e nem danço. Pô, como é que ele não dança? Porra, o cara ele dança pra caraca, ok? Porque não danço eu. Aliás, o próprio ator cantou nas cenas do Elvis mais jovem. Então, assim, não tem nem como argumentar. O Austin Butler deu um show. Escreve o que eu tô falando, galera. Esse ator vai longe, hein? Esse ator, pra mim, chegou chutando na voadora. Pô, na boa. Ele pegou um lugarzinho na janela. Se for comparar com outra cinebiografia famosa, né? A do Fred Mercury, por exemplo. Eu prefiro o filme Bohemian Rhapsody porque é mais trama de filme, sabe? Só que se for comparar os atores... Aí me desculpa os fãs do Rami Malek. Ele foi incrível sim, eu sei. Mas o Austin Butler mandou ainda melhor, na minha opinião. Galera, tipo, eu sempre analiso o filme como um todo, sempre. Dificilmente eu vou direto no ator. Mas esse ator foi impressionante. Foi uma interpretação de corpo e alma mesmo. E com certeza vai colocar o Austin Butler na fita para muitos prêmios daqui pra frente. Pode anotar. Esse cara chegou sentando na janelinha. Então assim, galera, jogando na balança, o filme tem muitas qualidades. Alguns pontos também que eu gostaria que fossem melhores. Mandando real, o Elvis não é o filme do ano. Claro que não é, tá? Mas é um bom filme. Eu curti lá, assisti com a minha família. É bonito, tem música boa, tem fatos interessantes. Valeu o ingresso. E eu acho que vale o teu ingresso também. Se é moda fazer cinebiografia de grandes estrelas da música, o Elvis conseguiu ocupar o espaço dele ali, tá? E pode ser uma boa estratégia pra apresentar o rei do rock pro mais novinho. Pô, você é tiozão, não igual a mim, né? Porque eu não sou tiozão, mas você é tiozão. Pô, você tem um filhão casca grossa, um sobrinho casca grossa, leva ele lá, porque a gente sabe. O Elvis era casca grossa pra caramba. I don't say you love to love, don't be cruel. Tem que fazer assim, ó. Too hard, com a mãozinha assim, ó. Porra, aí casca grossa pra caramba. Pode assistir, galera. Pode assistir que tá bom pra caramba. Não esquece, deixei o link aqui embaixo pra você dar uma votinha. Um votinho no IBEST, né?
Pô, se eu conseguir, galera, se eu conseguir, eu faço a dança do Elvis. Eu faço cosplay do Elvis. Pode me cobrar. Printa esse vídeo, não sei se dá pra printar. Printa. Se eu ganhar Creator do ano, é cosplay do Elvis. Aliás, pô, mas se puder, clicar aqui agora e dar os votinhos nas 3 categorias. Putz, grila, hein? Aí, cosplay do Elvis vestido de Renata. Tamo junto sempre, ó. Toca aqui agora, ativa o sininho. Porra, bom demais ter vocês aqui. Pô, você sabe que eu mando bem o Elvis no violão. Aliás, eu toco o Elvis, ó, das antigas. Foi as primeiras músicas que eu aprendi no violão. Tamo junto, galera. Você é casca grossa pra caramba. Até a próxima. Fui!